Eu saúdo a você com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é direcionada para líderes religiosos, para padre, pastor, bispo, apóstolo. Louvado e agradecido seja Deus. Você não vai aprender do irmão Josias Dias, você vai aprender do Espírito Santo de Deus usando esse barro, esse caco. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, do 4 ao 7, que diz assim: que homem dentre vós, senhores líderes religiosos, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, tendo a congregação cheia de membros, né? E perdendo uma ovelha, perdendo um crente da sua igreja, não deixa na igreja, no deserto, as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. O 5, e achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, não com tristeza, mas com alegria, porque trouxe aquela ovelha que tinha se desviado, tinha se perdido, né? Aí você foi atrás dela por amor à alma dela, porque foi você que ganhou para Jesus. Ela se converteu através de você, em sua congregação. E é seu dever, sua obrigação ir atrás das ovelhas perdidas. Não é a minha obrigação. Louvado seja Deus. O filho pródigo, ele volta à igreja. Mas a ovelha perdida, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Porque Deus vai cobrar. Louvado seja Deus. E achando 5, e achando-a, a põe sobre seus ombros gostosos. E chegando a casa, a igreja convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Porque já achei a ovelha perdida. Você já achou a ovelha perdida, meu amado? Aquela ovelha que você perdeu para o mundo, perdeu para o diabo. Quem sabe até você se alegrou porque aquela irmã saiu da sua congregação, né, pastor? Se alegrou porque aquele irmão saiu da sua congregação, porque aquele irmão e irmã não valeu uma prata furada para você, mas para Deus vale preço de sangue da cruz do Calvário. Quem sabe aquela ovelha não dava futuro da sua congregação porque não era dizimista fiel, mas Deus, Jeová, mandou seu único filho Jesus morrer da cruz por mim, por você, por aquela ovelha perdida. Aquela ovelha tem um preço de sangue. Aquela ovelha que quem sabe, é porque tem pastor que se alegra quando uma ovelha, um crente é programático, dá trabalho para ele, né? Aí ele se alegra quando aquele crente sai da igreja e quando passa na rua, finge que nem conhece. Mas a minha Bíblia manda você ir atrás da ovelha perdida. Louvado seja Deus. Porque Deus te chamou, se é que você tem chamada de Deus para o pastoreado, Ele te chamou para apacentar, né? Mas o que vemos hoje é as ovelhas cuidando dos pastores. Ovelhas, em vez de ser cuidadas pelo pastor, elas que estão cuidando do pastor, levando café de manhã, coisa que nem a mulher do pastor faz, levando lanche, todos os cultos levando dele para ir lá andar de avião, andar de jatinho, comprar mansões, encher o tanque do carro de gasolina. É por isso que para ser pastor tem que ter a chamada de Deus. E se você tem chamada de Deus, honre essa chamada. Porque se Deus te confiou as ovelhas nas tuas mãos, Ele vai requerer de você pela vida de cada uma delas. Louvado e agradecido seja Deus. E Hebreus 13,
capítulo 17, o que é que diz, irmão José? Eu estou correndo aqui, irmão, que eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu tenho mais de 10 minutos aí. Diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obedecei os vossos pastores, ovelhinha, viu? Mas se ele tiver pela Bíblia. Se não tiver pregando heresia, tiver pregando judaísmo no lugar do cristianismo, tiver pregando Moisés no lugar de Jesus, pregando a lei de Moisés no lugar da graça, cai fora. Louvado seja Deus. Não seja crente fariseus, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E Ezequiel 34 diz assim para os líderes religiosos: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores. Esse ai da Bíblia Sagrada, é um ai de sentença. Esse ai é pesado. Naquele grande dia de prestação de contas, esse ai vai pesar sobre a liderança fraudulenta, sobre os mercenários da fé. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não apacentaram os pastores, as ovelhas. Comei a gordura e vós vestisse de lã, degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Tem muito pastor que não quer conversa com a ovelha fraca para fortalecer. E a doente não curaste. Tem muito crente doente dentro da igreja, espiritualmente e materialmente, e o pastor quer saber não, meu. Não vou exagerar, né? Não é todos, porque aqui tem chamada de Deus por pastoreado é diferente. Louvado seja Deus. E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Olha Deus mandando você ir atrás da ovelha desgarrada. E a perdida não buscaste. Não quer ir buscar a ovelha perdida, ela não tem isso para te dar. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, os 5, assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, por quanto se espalharam. E aí vai. Se você for ler o livro de Jeremias, Ezequiel, Isaías, está metendo o pau nos pastores de Israel, e hoje em dia não é diferente. Tem muitos que não têm chamada, mas se titularam pastores, e por isso que hoje a gente vê na plataforma aí do YouTube, das plataformas aí, briga de pastores com pastores, né? Pastores brigando com pastores porque não tem chamada de Deus. Você não vê pastor brigando por uma ovelha, brigando por poder, por dinheiro, por fama. E o tema é este aí. Estou acabando, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar muito, irmão, mas eu não sei o tempo, não dá para eu saber aqui. Qual é a ovelha que o pastor vai prestar conta a Deus? Mediante que eu foi lido agora, irmão. O texto falou qual é a ovelha que você vai prestar conta a Deus. Mas você acha que é a irmã Josias Dias falando, aí perto da benção. O Espírito Santo de Deus está me usando para você, e você acha que é Josias Dias falando, aí perto da benção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Então, qual é a igreja, irmão Josias? Qual é a ovelha, irmão Josias, que o pastor vai prestar conta a Deus? Meu amado, na sua congregação, quem sabe tem crente lá, que foi você, através da sua pregação, do seu louvor, seu testemunho de vida, ganhou aquela alma para Jesus, sim ou não? E também tem crente que veio lá de outra igreja, da Universal, da Batista, da Presbiteriana, da Católica, não é isso? Da Deus Amor, né? E a sua igreja tem mais crente de outras igrejas que gostaram da sua pessoa, do seu ministério, estão lá se congregando com você, e muitas delas estão felizes, satisfeitas em ter o Senhor como pastor.
outras não. Aí eu pergunto, qual é dessas ovelhas que está na sua igreja que você vai prestar conta no dia de prestação de conta a Deus? Qual é dessas ovelhas que o pastor vai prestar conta dela a Deus? Aqui está na igreja dele que veio lá da Igreja Universal, é essa ovelha que ele vai prestar de conta a Deus. Aqui veio da Deus Amor, da Assembleia, da Congregacional, da Batista, da Graça e Paz, é essa ovelha que ele vai prestar de conta a Deus. Pelo texto lido aqui, meu amado, qual dessas ovelhas, alma, o pastor vai dar conta a Deus? Qual é o pastor dessa ovelha? Qual é a ovelha que o pastor vai prestar conta dela a Deus? Qual é o pastor que vai dar de conta a Deus dessas ovelhas? O primeiro pastor, não é o segundo, não é o terceiro, não. Se na sua igreja tem a alma que você ganhou ela para Jesus, é essa que você vai prestar conta a Deus. É a ovelha perdida que você vai prestar conta a Deus, a ovelha que você perdeu. A ovelha que a Universal perdeu para a sua congregação, quem vai prestar conta a Deus dessa alma, é o líder lá dela, o primeiro pastor dela, Ela está se congregando na sua igreja? Glória a Deus. Que bom que não foi para o mundo. Que bom que Satanás não ganhou essa alma para o inferno. Mas quantas almas saem da congregação e vai para o mundo e o diabo cefa? Então o pastor vai prestar conta a Deus das almas que ele ganhou para Jesus, da ovelha perdida. Lucas 15, 4, 7. Leia esse texto debaixo de oração, que Deus vai revelar a Bíblia para você. Leia sem ansiedade, com calma, em oração. O seu líder espiritual, essa ovelha que está na sua igreja, que foi de outra congregação, se ela está feliz na sua igreja, glória a Deus. Mas essa ovelha aí é o primeiro pastor dela que vai prestar de conta dela diante de Deus. Louvado seja Deus. O telefone está chamando aqui. Glória a Deus. E o diabo fica irado com essa pregação, irmão. O telefone já começou a tocar aqui. Louvado seja Deus. Então, a ovelha que o pastor vai prestar conta a Deus é a ovelha perdida. É o primeiro pastor dela que vai prestar conta dela a Deus, não é o segundo nem o terceiro. Então, pastor, vá em busca da ovelha perdida, em nome de Jesus, porque ela custou preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim, pelo Senhor e pelas ovelhas. Louvado e agradecido seja Deus. Então, se na sua igreja chegou irmão de outras igrejas, né? No dia de prestação de conta, o pastor que perdeu a ovelha para sua congregação, para o mundo, ele vai prestar de conta a Deus. Deus vai requerer dele. É por isso que para ser pastor é glorioso, é bonito, mas a responsabilidade é grande e não se pode fazer pastor como se faz pipoqueiro. Tem que ter chamada, porque se não tiver a chamada de Deus, aí vai virar essa bagunça que a gente vê na plataforma aí do YouTube aí, pastores que compraram cargo ministerial, hoje são pastores, porque se não fosse dizimista fiel, hoje não era nem porteiro da igreja. Porque para ser pastor não precisa ter chamada, no sistema religioso é só ser dizimista fiel. Tchau. Mas pela minha Bíblia tem que ser escolhido por Deus e não pelo homem. Então, se o Senhor está na sua congregação e a ovelha perdida está no mundo, Deus vai requerer o sangue dessa ovelha
E o Senhor vai pagar por esta ovelha diante de Deus. Mas hoje, muitos pastores querem ficar com as 99 e não querem ir atrás da ovelha perdida. Porque ir atrás da ovelha perdida não tem futuro. A ovelha perdida não vale uma prata furada, não é dizimista fiel. É programática. Dá trabalho. Não é assim? Mas Deus te chamou para apacentar. Agora, se você não tem chamada de Deus, o pastoreado é um perigo. É um perigo você estar numa cadeira que não é a sua. Porque no dia de prestação de conta, Deus vai cobrar caríssimo. Porque por causa de alguns pastores, muitos caíram no inferno. Por causa de alguns falsos ungidos, pastores que não tinham chamada para ser pastor e hoje são pastores, por causa desse tipo de pastores, muitos se tornaram ateus, muitos se tornaram crentes revoltados. Por causa de pastores que não é pastor diante de Deus, mas é diante do homem, muitos se desviaram. E o mudanismo, as heresias entraram dentro da igreja porque o que vale a prioridade de muitos, não todos, é isso. Por causa de pastores que não têm chamada de Deus, fizeram da casa de Deus empresas, comércio. E Deus está falando através desse caco, desse barro, para os senhores que já é a última hora. E que é tempo de buscar a ovelha perdida. É tempo de amar as suas ovelhas. Louvado seja Deus. Porque a ovelha que você ganhou para Jesus, que você é pai na fé dela, você vai prestar de conta a Deus dessa ovelha. Agora tem muitos aí que nem para ser pai de família presta. É mau exemplo como pai. Não ama nem os filhos. E quer ser pastor de todo jeito. Aí começa a abrir a mão sobre isso aqui, é logo consagrado. E depois está aí a obra sofrendo, gerando filho do inferno 2 vezes mais do que ele. Então, meus queridos, pastor é coisa séria, é glorioso para quem tem a chamada. Não queira ser pastor se você não tem a chamada, porque essas ovelhas desgarradas é você que tem que ir atrás. A ovelha perdida não é o filho pródigo, eles saiu de casa e a ovelha perdida foi você que perdeu, foi você que jogou, foi você que desprezou. Há uma diferença do filho pródigo para a ovelha perdida. Acorda, senhores líderes, não brinque de ser pastor, vá ser pipoqueiro, vá ser o que o senhor quiser, menos pastor se você não tem a chamada. E se o senhor tem a chamada, honre essa chamada. Honre. Porque eu tive o privilégio de conhecer pastores, homens de Deus. E eu ainda conheço e acredito que tem ainda. Mas o que vemos por aí é que não precisa nem o Espírito Santo de Deus revelar, que a gente sabe que não tem chamada, que foi comprada a consagração, que não tem amor pelas almas. E a ovelha perdida, os senhores vão prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus das falsas consagração, de ter consagrado a quem Deus não mandou e de ter deixado de consagrar a quem Deus mandou. Ser pastor é glorioso, mas é uma grande responsabilidade, porque você tem que fazer o que o Espírito Santo de Deus manda e não o que você quer. E quando fala o que você quer e deixa de fazer o que Deus manda, paga preço. A igreja fica sofrendo. Então, meu amado, qual é o pastor que vai dar conta das ovelhas? É o primeiro pastor. É o primeiro, não, o segundo é o terceiro. É o primeiro.
que vai prestar conta daquela alma a Deus. Louvado seja Deus. Então, se a sua ovelha, que era para estar na sua congregação, hoje está em outra, ou está no mundo, não é aquele pastor que vai prestar conta a Deus dela, é você que não soube pastorear. E teve que ter outro para pastorear no seu lugar. Se um pastor não ama as ovelhas, não tem cheiro de ovelha, e o cheiro dele é de dinheiro, ele vai ser um fracasso. Tá terminando, meu irmão. Gostaria de falar mais, mas não é por muito falar que eu tenho que convencer. Quem vai te convencer não é irmão Josias, não sou eu. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Tá? Porque eu tenho certeza que não é à toa que Deus me tirou de onde eu estava agora para gravar esse vídeo. E eu ia falar muita coisa, aí Deus disse até aqui, porque a gente tem que falar o que Deus manda. Nem mais nem menos. Louvado seja Deus. Mas era mais coisa que Deus tinha me mostrado. Mas isso aqui é o suficiente. Então, meu amado, meu querido, honre o seu chamado. E se você não tem chamado de Deus para pastor, por que você quer ser pastor? Para gerar filho do inferno? Para gerar ateus? Para gerar desviado? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e abra o seu entendimento. Meus amados, meus queridos, foi essa palavra que Deus me deu neste momento e eu registrei para você. Se você crê nessa palavra, amém. Se você não crê, amém. Mas eu estou convicto, de sã consciência limpa, de que eu fiz o que Deus tocou em mim para fazer. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Beijo para todos os inscritos do canal Josias Dias, abraço a todos vocês inscritos do canal Josias Dias, e quem não é inscrito ainda, se inscreve em nome de Jesus, amém? Muito obrigado por vocês fazerem parte desse jardim de amigo. A honra e a glória é para Deus, a alegria é para mim, a glória é para Deus, e Ele não dá sua glória a ninguém.